Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Uniestados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. O nosso programa tem um oferecimento de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, para a alegria de muitas pessoas aí, e especialmente minha, eu vou dizer que me sinto honrado em poder receber hoje aqui uma pessoa que muitas pessoas viram já pela TV, e eu estou me referindo a Ana Maria Zambonato Pessim. E a Ana, me permita eu tratá-la assim hoje, vai apresentar um programa aqui na própria TV Erechim, mas hoje ela está de entrevistada, né? E depois, a partir já do dia 2 de agosto, ela passa a entrevistar pessoas. Quero dizer, antes de mais nada, Ana, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vinda aqui. Tenho certeza que tu vais ter um sucesso enorme com o programa. E para mim, que era vou usar um termo que eu usava assim nos meus escritos, quando a Ana já era uma pessoa consagrada no vídeo aqui, eu era um guaipeca, né? Que andava aí, não sabia exatamente o que eu queria ser, né? Estava começando mal e mal na extinta A Voz da Serra. Ana, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a receptividade de todos aqui. Em segundo lugar, dizer que é uma satisfação muito grande mesmo esse retorno na ação. Eu fiquei aproximadamente 13 anos apresentando o noticiário na RBS. Além do noticiário do meio-dia, a gente tinha múltiplas funções, né? Eu apresentava um programa chamado Variedades, que tinha que cobrir o programa da antiga Maria do Carmo, em Porto Alegre. E você veja bem, hoje, na época, a RBS mantinha também um noticiário de Santa Catarina, que era editado e tornado público às 10 horas da noite. Aliás, editado não, nada era editado. Era tudo direto, ao vivo, né? Sim. E esse fato de se fazer um programa ao vivo ensina muito pra gente, né? Com certeza. Porque você tem que improvisar muitas vezes, né? Imagina, com certeza. Mas aprendi muito. A que se deve esse retorno? E depois, no segundo bloco, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o programa, o estilo, o modelo, as características, mas o que se deve essa tua motivação de retornar para trabalhar, entre aspas, né, e trabalhar mesmo, em frente às câmaras? Hoje, eu sempre ouvi dizer, tem um ditado popular que diz que imprensa é cachaça. A pessoa acaba se tornando assim, gostando muito do que faz. Eu já estou afastada há muito tempo da RBS, né? É outro estilo de vida profissional. Nunca fui uma profissional desta área. A minha profissão realmente é advocacia, estou há 34 anos advogando, mas esse contato com o público, essa busca de valores foi que me motivou. Por exemplo, assim, nós temos aqui na TV Erechim vários programas atuando em várias áreas, mas nessa área de buscar uma artista plástica, um escritor, alguém que venha contar sobre a vida. E por isso que o nome do programa é Biografia, né? O nome já diz tudo. A pessoa vai vir até nós, ou nós vamos até a pessoa, e ela vai contar um pouco da vida dela, onde nasceu, como viveu, como evoluiu, né? Esse é o objetivo, é mostrar para a sociedade os valores que nós temos aqui, as pratas da casa. Bom, já a pauta se inverteu um pouco, né? Sim. Vamos falar do programa então.
Sim. E no próximo bloco nós vamos inverter um pouquinho como é que a Ana foi parar na TV. Tá. Essa ideia você tem já Há bastante tempo. De ontem. Há bastante tempo. Tanto que há aproximadamente 2 anos e meio atrás, eu conversei superficialmente sobre esse assunto com você. Depois eu tive um problema de saúde que me afastou, não completamente, mas obrigou a eu ficar mais reclusa, exigiu um tratamento profundo. Algumas pessoas sabem, outras não. Graças a Deus temos bons médicos aqui, né? Fui muito bem atendida, resolvi a questão. Peço a Deus que seja para sempre, né? E no momento que eu falei com você sobre o assunto, eu já tinha essa ideia da biografia. Aí me afastei, agora estou me sentindo 100% melhor e resolvi pôr em prática. E conversando com a administração, a direção da TV Erechim, acharam que a ideia era válida e nós estamos aqui. Tomara que realmente vingue, que dê um bom resultado. O programa vai resgatar histórias Também. De pessoas. Também. Né? Você entende que, bom, nós temos aí N, Valores. Todas as comunidades têm, enfim, né? Mas de repente tem algumas pessoas um tanto quanto esquecidas, ou que a gente sabe uma parte da vida das pessoas. Olha, é importante revelar isso, né? Olha, hoje, só para você ter uma ideia, contatando com algumas pessoas que trabalham na artes plásticas, assim, escultura, pintura, eu não sou expert no assunto, nem tenho pretensão de ser, mas eu tenho certeza que algumas dessas pessoas, se tivesse tido a oportunidade, por exemplo, de ir para Nova York, teriam feito sucesso lá também. E aqui, muitas vezes, são desconhecidas, ou, como você disse, esquecidas. São essas pessoas que nós vamos trazer para cá. E não só na área de cultura, de tudo. Vai pegar toda vai ser muito abrangente. Política, esporte, no meio empresarial nós temos Isso. aí pessoas mais idosas, pessoas menos idosas, né? Vamos valorizar todos, assim. Por exemplo, esses dias eu descobri um rapaz que é um excelente músico, trabalha em 4 cidades e tem 24 anos. Então, é uma expressão, né? É uma pessoa diferente. Essas pessoas é que nós queremos mostrar aqui para Erechim conhecer essas pessoas e valorizar cada vez mais, estimular a cultura, a educação, o esporte, o lazer, como você falou. Estimular, incentivar não apenas, digamos, a pessoa, o indivíduo em si, mas também aquela atividade dela, né? A atividade tanto profissional, artística, esse é o nosso objetivo. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma lacuna que está em aberto ainda. E você, com o teu talento, vai preencher isso aí juntamente com os entrevistados, é claro. Olha, hoje tem um fato assim que eu acho interessante, né? Eu sempre tive uma tendência a fazer isso. Como você disse, quando você ainda era moleque, né? Por isso que o meu branqueou, eu teu ainda não. Caiu. Quando eu ainda era muito menina, tinha 16, 17 anos, eu tive um professor no Colégio Mantovani, o sobrenome, ele chamava-se Adroaldo Malman, e eu escrevia na Voz da Serra na época. Fiz campanha para não desmontarem a nossa antiga matriz, e eu escrevia os artigos e ele corrigia. E ele sempre dizia para mim, Ana, não se afaste, você tem talento para isso. Então, eu acho muita pretensão dizer que chega a ser um talento, mas eu tenho uma tendência, e eu acho que nós vamos nos dar bem aqui. Sim, mas voltando novamente, agora a questão porque tu é uma profissional reconhecida dentro da advocacia, enfim, largou já bastante tempo a imprensa, o magistério, né, o magistério, enfim, o que é que fez com que tu realmente, assim, puxa vida, porque tu vai ter que sair de casa, você vai ter que, antes de sair de casa, tu vai ter que contatar com pessoas. Sim, sem dúvida. Né? E tu sabe que às vezes a gente morre de vontade de entrevistar a fulano de tal ou fulano de tal e a pessoa não está tão disponível assim. Ocorre muito isso. Sim, né? A gente pode se enganar, né? Mas olha, hoje... Isso exige muito. Exige, assim, eu gosto de desafios, gosto muito de desafios. Estar aqui com você hoje, depois de tantos anos ter saído do vídeo, é um desafio também. Mas, assim, a receptividade, quando eu comecei a comentar esse fato,
A receptividade foi tão grande que me entusiasmou muito. E também tem outro aspecto, né? Quanta gente nova eu vou conhecer, quantas pessoas novas eu vou ter contato e quantas pessoas que já têm mais idade, assim como eu, que se disporão a vir aqui falar, comentar sobre coisas do nosso Erechim, né? Eu tenho muita coisa para contar de Erechim. Imagine quantas outras pessoas têm, né? Eu acho que é importante. Foi isso que me tirou um pouco do escritório, da minha zona de conforto, né? E depois também tem o seguinte, né? Hoje com telefone, WhatsApp, e-mails, os contatos são mais rápidos, né? Certeza. E aí facilita bastante. Isso faz muita diferença. Né? Nós estamos conversando hoje aqui com Ana Maria Zambonato Pezin, que é advogada, vai voltar a apresentar um programa em TV, aqui na TV. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a tua passagem no magistério. Bom, é o seguinte, ó, quando eu era adolescente, ser professor era importante, né? Hoje, infelizmente, não é mais assim. E eu venho de uma família, eu tive o privilégio de ter a minha mãe, quando veio morar aqui em Erechim, em 1949, ela era uma das 3 professoras formadas no magistério. Tinha a esposa do Dr. Frei, da família Taliari, a dona Gladys Frei, a irmã dela, a dona Ivone, e a minha mãe. Quer dizer, em 1949, tinha 3 professoras formadas no magistério. Porque, assim, e o meu pai também acabou dando aula. Por quê? Porque o pai foi estudar em Curitiba e conheceu minha mãe, foi fazer engenharia química. Eu nasci em Curitiba e vieram para cá. Aí os meus avós nos receberam e quando, no curso de engenharia química, hoje o mercado ainda é difícil na região, né? Nós não temos uma grande área industrial para absorver tanta mão de obra assim. Aí o que aconteceu? Meu pai acabou dando aulas. Se tornou professor de física, química, matemática, estatística, inglês, não sei mais quantas matérias. E a minha mãe era professora primária. Eu cresci num ambiente onde os profissionais do magistério eram valorizados. E aí eu acabei fazendo curso de estudos sociais em Passo Fundo e quando eu nem tinha terminado o curso, ainda já estava lecionando em Gaurama, que também foi uma experiência muito válida. No ano seguinte eu terminei o pós e comecei a lecionar hoje URI, né? Era Centro de Ensino Superior, que você me ajudou a lembrar. De Erechim, que na verdade era uma espécie de filial de Passo Fundo, né? E depois, nessa época, quando eu entrei, quem administrava tudo isso era o professor Zeferino Perim e o Guilherme Barpe. E depois eu continuei lecionando na URI, eu lecionei várias matérias, história antiga, moderna, contemporânea, política, sociologia, enfim, uma série de matérias. Mas quando eu terminei o curso de Direito, eu cheguei à conclusão que não dava para fazer tudo. Aí eu deixei o magistério e daí passei só a advocacia. Mas o magistério também me ensinou muito, com certeza, porque você se torna um estudante permanente, você tem que preparar aulas, tem que corrigir provas, né? Eu admiro muito quem é professor. E lamentavelmente, né, não em Erechim apenas, entende? Em termos de Estado, em termos de país, é uma coisa assim que nós estamos... É uma das chagas que o país vem tornando explícita, né, assim, de uma forma... Eu nunca me esqueço que há pouco tempo passou aqui um grupo de professores do Barão e eles estiveram, se eu não me engano, na Coreia, né, e foram jantar, numa espécie de um barzinho, assim, foram meio que lanchar, e aí as pessoas viram que eles eram de um outro país, né, aí Brasil, aquela coisa toda, e aí o dono do estabelecimento foi lá e pediu o que eles faziam aqui. E aí eles disseram, nós somos professores, não sei o quê. Ao que, segundo o depoimento deles aqui, o dono do estabelecimento pediu silêncio e disse que ele estava recebendo no estabelecimento dele um grupo de professores, que eram 3, 4, né? As pessoas se levantaram e começaram a aplaudir. Né? Que valorização. Porque o professor lá tem uma valorização. Bom, só por esse fato, por esse episódio, dá para se ter uma dimensão, afora
os índices, enfim, né, de como, né, hoje, nós aqui hoje, se tu levantar e disser que é professor, né, é só mais um. Né, isso você não voar em algumas coisas aí, enfim, com todo respeito aos professores, né, eu nunca me intitulei como professor, mas também já frequentei as salas de aula mais próximo ao quadro negro, quando tinha quadro negro, enfim, quadro verde, né? Mas é uma experiência gratificante. Gratificante. Né? No mesmo período que eu comecei a lecionar, eu comecei lecionando na universidade, né? Isso para mim foi um peso, e foi uma situação até, de certa maneira, assim, intrigante, porque algumas colegas de aula minha, do meu tempo de primeiro e segundo grau, passaram a ser meus alunos. Uhum. Foi muito interessante. E outra experiência que eu achei extraordinária foi lecionar nas turmas de férias. Porque, veja bem, hoje, quem vem para estudar na turma de férias, deixa em casa a família, né, filhos, marido, tudo, e vem para cá, muitas vezes se sujeitam a parar em alguns lugares bem pouco confortáveis, né? Eles sabem o que querem, exigem muito do professor. É muito importante. E compromete a própria férias, né? Sim, digamos, de estar na beira de um mar, enfim, de estar em viagem. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e o primeiro e único. Já voltamos. Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Uniestados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui em nome de Sicredi, recebendo prazerosamente a Ana Maria Zambonato Pezin, que é advogada, foi professora e também agora passará a exercer novamente, enfim, para a alegria de todos nós, a atividade de apresentadora de TV, com perdão da redundância, uma atividade, enfim, que ela exerceu durante 13 anos, né? Uhum. É isso? Na RBS aqui de Erechim, quando a gente aqui no interior tinha muito mais espaço e tal, e a coisa era tudo feito ao vivo, né? E sem dúvida nenhuma um desafio. Bom, vamos falar um pouquinho da Ana, então. A Ana, você disse então que eu tinha para mim que tu era de Erechim. Na verdade, tu nasceu fora e veio para cá. Eu nasci lá, como eu te falei. Meu pai foi fazer faculdade em Curitiba e acabou conhecendo minha mãe, que era de lá. E eles casaram, eu nasci, vieram para cá. E aí a vida continuou aqui. Eu estudei, como todo mundo, fui alfabetizada no São José, como a maioria, depois fui para o JB. Eu cursei a escola de magistério, que infelizmente fechou, né? E fazia contabilidade à noite, então eu fazia 2 cursos para preparar melhor o vestibular. Depois fiz vestibular, fui fazer faculdade em Passo Fundo, não tinha aqui na época. E terminei o curso lá, fiz um pós-graduação na área de Sociologia e vim para cá. E fui lecionar na URI. E na mesma época, coincidentemente, a RBS criou o canal aqui em Erechim. E eu entrei, quando a RBS entrou no ar, eu entrei junto. Eu nunca tinha feito curso nenhum de jornalismo, apresentação, nada. Foi um impacto muito grande na minha vida. Aprendi muito, porque era tudo feito ao vivo, não tinha gravação, edição, nem tinha ilha de edição. Quando montaram a ilha de edição, eu estava saindo da RBS. A gente era obrigado a fazer tudo ao vivo. Obrigado, maneira de dizer, mas a gente fazia tudo ao vivo, né? Os recursos é que faziam isso. E usava-se muito slide para mostrar alguma coisa, né? Se gravasse algum baile, alguma festa, algum acontecimento, tinha que mostrar inteiro, porque não tinha como editar, cortar em pedaços. É isso que se diz, né? Isso, editar. Isso.
Tá. Então, isso ensinou. Nesse período, eu já estava casado, casei com a Adelino Pessinho, tive 4 filhos, a Gisele, o Maximiliano, o Anaximandro e o Mateus. Infelizmente, o Mateus já faz 11 anos que partiu. A vida minha foi igual a de qualquer outra mulher que trabalha, que exige bastante de si mesmo, atender a família, a casa, fazer o que toda mulher faz, o que a maioria das mulheres faz. Naquela época, lá na TV, o programa era ao meio-dia, né? Ao meio-dia. Tá, mas você tinha que ir lá para a TV que hora? Aí que tá. Então, assim, eu lecionava de manhã no Colégio Medianeira. Isso foram vários anos. Não o tempo todo, mas vários anos. Eu saía do Colégio Medianeira e ia para a RBS. Apresentava o noticiário, apresentava um programa a partir da 1h e pouco da tarde, e 15 para as 2 ou 3 vezes por semana eu já estava dando aula na URI, porque o curso de Estudos Sociais na época era de tarde. E outros dias da semana eu lecionava em Paulo Bento, que hoje é o município, né? E olha, hoje era no interior, era um lugar pequeno, mas também me ensinou. Inclusive me ensinou a dirigir na lama, porque não tinha estrada de asfalto, né? Então eu aprendi muito em Paulo Bento também. Aquele pessoal é muito bacana, muito querido. Hoje a gente, respeitando todos que trabalham, obviamente, né? Mas também tem um outro lado aí, e todo mundo conhece algumas pessoas que reclamam como é difícil, como não sei o quê, tem que pegar às 8h30, por que não pega às 9h? Né? Então isso também tem, eu acho que o teu exemplo mostra bem, né? Eu também tive as minhas... Né? Bom, teu pai foi prefeito, obviamente, né? Foi meu professor de física lá foi meu lá também. no Mantovani, né? Me deixou em segunda época. Em segunda época, eu vou dizer aqui, me fez eu estudar em casa, mas eu acho que ele, hoje acho que dá para dizer, né? Muito obrigado por ter me dado aquele 2,5 que eu precisava, porque eu acho que se dependesse de mim mesmo, eu não teria alcançado aquele 2,5 em física, né? E a gente sabe que ele também sofreu muito naquela época com a Câmara de Vereadores do período, enfim. Então, a pergunta é o seguinte: a mosca da política nunca te picou, assim? Nunca permiti. Nunca. Se fosse pela vontade do meu pai, com certeza absoluta, ele sempre dizia que era uma honra ter o meu nome junto, porque na Câmara de Vereadores tem uma placa de bronze muito grande, onde aparecem várias pessoas da nossa família. O Valentim Zambonato, o Maximiliano foi intendente, que era meu avô, né? Na época era intendente, era nomeado, né? E depois tem o meu pai. Se fosse pela vontade do meu pai, eu teria me envolvido em política. Mas hoje, com 4 filhos, numa família bem tradicional, né? Muito tradicional, onde a mulher agora abriu mais espaço, era vista com certo preconceito, eu acho que a minha família, especialmente o Adelino, eles sempre procuraram me proteger. E eles achavam que, envolvido em política, a gente se dispõe, muitas vezes, a ver e ouvir coisas que não precisaria. Eu sempre cito como exemplo, assim, uma pessoa, não digo exemplo, mas um parâmetro, né? Por exemplo, a Carlinda, uma pessoa muito debatida. Tinha quem amava e tinha quem odiava. Então, acho que a minha família que me segurou. Mas eu gosto de política. Eu gosto muito. Quem foi o Valentim Zambonato, que nós... onde é que fica? Fica na Valentim Zambonato. Fica na Valentim Zambonato. Sabe onde é que é a Valentim Zambonato? Todo mundo fala. Quem foi o Valentim Zambonato? Eu me honro muito com esse nome. E até digo sempre hoje que, profissionalmente, como pessoa, eu me sinto, não digo na obrigação, mas eu tenho muito respeito por esse sobrenome. Então, assim, o Valentim foi meu bisavô. Ele chegou em Erechim antes de 1894, por aí, aqui na região. Ele era um agrimensor prático, abriu ruas, estradas, por exemplo, a estrada antiga de Getúlio, a estrada antiga de Capoeirê, ele morava nessa região. Tanto que meu pai, Aristides, nasceu em Capoeirê. Então, o Valentim teve vários filhos que se espalharam aqui pela região, alguns em Itatiba do Sul, outros aqui em Erechim. E aí, um dos filhos do Valentim foi o Maximiliano, que é o meu avô, pai do meu pai, meu avô paterno. E ele também era um agrimensor.
assim, eu acredito que eles passaram momentos muito complicados, muito difíceis, abrindo picada em mato para poder fazer estradas muitas vezes com enxada e pá, né? Porque é óbvio que não tinha moto-niveladora, que tem tudo hoje, né? Então, esse foi o Valentim. E por coincidência, um dos meus netos, o meu filho escolheu pôr o nome de Valentim. Então, eu comento com o meu netinho, tu já nasceu com o nome de rua. Esse era o Valentim. Casado com a Cisira, veio da Itália. Esse era o Valentim. A família Zambonato, que está sendo reconhecida agora também nesse centenário, enfim, né? Pela Câmara, né? Câmara de Vereadores. Merecido. Dia 26. Sem dúvida nenhuma. Não só ele, não só a família Zambonato, são várias famílias, que consta no convite, também. E também tem a família Pessim, que se colocou Erechim há mais de 50 anos, né? Começaram com uma pequena torrefação de café e hoje são uma SA. 40 segundos, encerra então, muito obrigado por ter vindo aqui, sobre o que é que as pessoas podem esperar do programa Biografia. Tudo que nós pudemos apresentar, mostrando pessoas prata da casa, que muita gente não sabe que são verdadeiros artistas, que poderiam fazer sucesso em qualquer parte do mundo, e já antecipo, aceito críticas e até elogios. Estou esperando que alguém faça contato. Se você conhece alguém que gostaria de ver aqui mostrando o seu trabalho, faça contato conosco através da TV Erechim e nós estaremos dando a atenção que a pessoa merece. Ok, mais uma vez, obrigado, votos de que tudo corra bem, tenho certeza que tu tem capacidade, competência, experiência e talento suficiente para fazer um excelente programa. A todos aí de casa, uma boa noite e até a próxima. Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce.